Maior bomba do ano, bagunça total, escândalo geral no Flamengo. Médico José Luiz Runco detona De La Cruz e diz que atleta tem lesão crônica e irreparável. Conversa vaza em grupo de WhatsApp. Arrascaeta toma as dores e posta foto com o companheiro uruguaio alfinetando o médico do clube. Lista dos relacionados tem 8 desfalques para o jogo contra o Red Bull Bragantino. E reforço espanhol, Saúl Ñíguez, chega ao Rio. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito os nossos vídeos, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule sequer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Antes de mais nada, lembrar você que quer concorrer ao manto do Mengão, a camisa número 1 2025, camisa oficial do Flamengo, é só baixar o aplicativo SofaScore. Vou deixar o link aqui no comentário fixado e também o QR Code para você apontar a câmera do seu celular. É o melhor aplicativo de dados e estatísticas do mundo, tem tabela, tem classificação, tudo sobre o Mengão. SofaScore você baixa de graça e concorre a uma camisa. Bom, a gente vai colocar aqui a lista dos relacionados na tela, porque o Flamengo tem 8 desfalques para o jogo contra o Red Bull Bragantino. O Wesley, lateral direito, que está em negociação avançada com a Roma, foi relacionado pelo técnico Filipe Luís, assim como o último jogo contra o Fluminense, mas não entrou em campo. Bruno Henrique retorna de suspensão e fica à disposição. Filipe Luís não poderá contar com, anota aí, Danilo, Plata, Alexandro, Ayrton Lucas, Michael e Pulgar. Além de Alan, que hoje sofreu um problema aí, né, devido à fascite plantar no pé direito, que é não chega a ser uma lesão, né, mas é uma inflamação no calcanhar, né, e aí ele não consegue pisar direito, sente muitas dores, e aí tem que colocar gelo, né, tem que fazer um tratamento ali com medicação. E o De La Cruz também está fora por administração e recuperação. Confira a lista dos relacionados na tela, que tem Bruno Henrique, Cleiton, Daniel Sales, Arrascaeta, Diogo Alves, Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Guilherme, João Alves, João Vitor, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Pedro Rossi, Matias Vinha, o Alacian e o Wesley. O técnico Filipe Luís convocou alguns jogadores do Sub-20, vocês viram aí na lista, né? O Daniel Sales, lateral direito, os meias Guilherme e João Alves, além do Alacian, que já figura aí, né, nos profissionais, o garoto que foi titular no jogo contra o Fluminense, devido à lesão do Plata no aquecimento. Além disso, o atacante Pedro Leão foi relacionado para esse jogo contra o Red Bull Bragantino. E aí, o que viralizou hoje foi a ausência de Nicolas De La Cruz. Tivemos toda a polêmica envolvendo o atacante Pedro, conversas vazadas de um diretor de futebol para um jornalista, colocando Pedro à venda por 15 milhões de euros. Enfim, eu não vou entrar mais nessa história porque já falamos muito sobre isso, já foi tudo explicado. Quando a gente pensa que vai ficar tudo tranquilo, acabou essa história, agora vamos focar nas competições, vamos ser profissionais, né? Um departamento de futebol querendo vencer, a galera trabalhando. Não. Aparece mais uma bomba. Na minha opinião, essa é a maior bomba do ano no Flamengo, porque impacta diretamente o departamento de futebol, impacta diretamente o elenco rubro-negro, os jogadores, e impacta diretamente o departamento médico do clube. E você vai saber por quê. Mais um vazamento nós tivemos hoje. É amadorismo que se fala? Bom, a ausência de De La Cruz entre os relacionados nesse jogo, né?
gerou um debate em um grupo de WhatsApp com figuras importantes da política do Flamengo. O chefe do departamento médico do clube, José Luiz Runco, se pronunciou no grupo como se ele estivesse num barzinho com amigos, tá? Em relação a críticas à contratação do uruguaio De La Cruz, que custou aí 102 milhões de reais em dezembro de 2023. O Runco faz parte do grupo Flamengo Barra, né? Esse é o grupo. E decidiu interagir no fórum depois de ver o pedido de um integrante por um posicionamento do clube a respeito da situação clínica de De La Cruz. O grupo é formado por conselheiros, sócios, dirigentes e ex-dirigentes. O médico respondeu da seguinte forma em mensagem que o GE teve acesso e mandou pro ar. Mandou bala. Recebeu a conversa, pum, explanou logo. A conversa que o Runco teve com um tal de João. Prezado João, boa tarde. Vou tentar passar a situação de De La Cruz. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo, ou seja, pelas palavras do Runco, não tem mais jeito para o De La Cruz. É um jogador que não vai mais acontecer para o futebol, não vai ser mais 100%, enfim. Como somos bípedes, temos dificuldade de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo, atenciosamente. Ou seja, o que o Runco disse para o mercado, depreciando um ativo do clube que foi comprado por 100 milhões de reais. Se algum clube quiser o De La Cruz, vai ser aí para a área administrativa, para auxiliar técnico, para alguma função aí, menos para ser jogador de futebol. Ele já está dizendo para o mercado o seguinte: De La Cruz, não comprem. Jogador tá com um problema que não tem solução, uma lesão irreparável, ele não vai voltar a jogar. Então, qual clube que vai, em sã consciência, comprar um jogador depois da palavra do médico do clube, José Luiz Runco? O atual comando médico tentava atribuir à gestão anterior o ônus de não conseguir ter em campo uma contratação de mais de 80 milhões de reais. O papo, no entanto, extrapolou aí as fronteiras virtuais e chegou ao ambiente do vestiário do Flamengo nesta segunda-feira. Só vazou hoje, mas o clima já ficou quente desde ontem. Os líderes do elenco se incomodaram bastante com a exposição do caso De La Cruz a pessoas de fora do ambiente de futebol do clube. A primeira reação foi de questionar a veracidade da mensagem, mas após o vazamento desta terça, a situação se agravou. E repito, o Flamengo em momento algum desmentiu essa mensagem do Runco nesse grupo de WhatsApp Flamengo Barra. Aconteceu essa mensagem e o GE publicou. O jogador que ficou mais atingido, se sentiu mais atingido com essa mensagem, foi o companheiro do De La Cruz, o Arrascaeta, que publicou logo depois de hoje, quando vazou essa questão aí do Runco, depreciando, né, detonando o De La Cruz. O Arrascaeta posta uma foto com o De La Cruz ao seu lado e coloca na legenda: se trata de cuidar dos nossos, simples assim. Isso foi uma resposta, isso não foi nem uma indireta, foi uma direta para o doutor José Luiz Runco. Aí é que vem algo pior. Eu não sei se isso é pior do que o que a gente acabou de falar do Runco, porque isso aí é lamentável. Um presidente que sempre colocou na sua campanha no final do ano passado que a sua gestão seria profissional, diferente da anterior, né? E que tudo iria ser esclarecido e que iam trabalhar da melhor forma possível, que não ia ter vazamento. Tudo ao contrário. A gente tem vazamento, amadorismo, tá longe de ser um clube profissional com essa galera que tá lá. Desculpa, mas é o que a gente está observando no dia a dia do Flamengo. E tem um amigo meu que fala:
A pior notícia do Flamengo é sempre a próxima. E tem uma frase que muitos treinadores que passaram pelo clube falaram: o maior adversário do Flamengo é o Flamengo. E, gente, eu repito muito isso nos meus vídeos. Eu sei que é forte, é uma frase pesada, mas eu preciso novamente colocar essa frase dentro desse contexto. Existem abutres dentro do Flamengo que querem ver o mal do clube. E eu não sei a troco de quê. São brigas políticas, grupos de oposição, de situação, que é uma loucura, é uma verdadeira loucura. Tem uns caras que não gostam de paz dentro do clube. Tem gente que torce contra o Flamengo, torce pela derrota do Flamengo. Não sei por quê, mas isso sempre existiu. Agora, vem a parte que, na minha opinião, é o maior absurdo dessa situação toda, e se acontecer uma demissão em massa no departamento médico do clube, para mim, não será surpresa. Arrascaeta é só um dos diversos jogadores do elenco incomodados com a gestão médica do departamento, comandada desde o início de 2025 por Runco. Staffs de ao menos 8 atletas confirmaram à ESPN a relação conturbada entre os médicos e os jogadores nos últimos meses. Os relatos apontam para uma situação na qual os jogadores têm optado por realizar tratamentos médicos e fisioterápicos fora do ambiente do CT Jorge Alau Ninho do Urubu, com médicos particulares e antigos profissionais do setor, demitidos no início desse ano após a chegada de Runco. Tamanha gravidade dessa informação da ESPN, em que staffs de atletas procuraram a imprensa para divulgar isso. Olha, nós não confiamos no departamento médico que o clube colocou aqui. Por isso, a gente prefere o tratamento fora do clube, com médicos da nossa confiança. Olha que bagunça, gente! Se isso não é um descontrole total, uma bagunça generalizada, eu não sei mais o que pode acontecer. E aí, quando passa para o elenco, isso influencia no campo. Depois não adianta cobrar intensidade, não adianta cobrar porque o jogador está se lesionando, não adianta cobrar o mental, né, a cabeça do atleta. Por quê? Tudo isso que está acontecendo nos bastidores e que deveria ser resolvido internamente, vaza para o público, através da imprensa. Por quê? Eles não fazem nem questão de resolver resolver tudo de forma interna. E aí acaba vazando. E é mais uma situação escandalosa que vaza através de um grupo de WhatsApp. E o problema do Flamengo vem se tornando cada vez pior, né? E o inimigo número 1 do Flamengo se chama WhatsApp. Porque tudo se vaza, os caras não conseguem se controlar. A mensagem do homem forte do Departamento de Saúde e Alto Rendimento foi a gota d'água de um copo que já ameaçava transbordar há algumas semanas. O clima não é dos melhores nesse momento. O clima está quente. Então, gente, se isso não é a maior bomba, se isso não impacta diretamente no departamento de futebol, no elenco, no departamento médico e também no presidente BAP, eu não sei mais o que pode impactar. É preocupante a gente trazer esse tipo de informação. É um vídeo péssimo para mim, eu fico mal, não gosto de falar sobre isso. Eu gosto de vir aqui e falar sobre coisas boas, dar boas notícias ao torcedor rubro-negro, né? O cara que acorda cedo, pega o transporte lotado, chega em casa à noite, pouco tempo tem para ficar com a família e ainda tem que ouvir essas coisas ruins, esses escândalos que acontecem no clube de futebol, que é a sua paixão, né? Que é quando ele se extravasa, torce pela vitória do Flamengo, mas coisas negativas nesse sentido acabam impactando diretamente, né, no campo e na vida dele. Então, quer dizer, é muito complicado, né? Muito complicado. E eu peço aqui, né, para que o presidente BAP comece a administrar o clube com mais pulso firme, tesão, raça, para que isso não aconteça mais. E isso vale para todos os setores, né? A gente está vendo aí o departamento de futebol, o Boto que foi colocado aí,
Quantos erros o Boto já cometeu em 7 meses de trabalho, né? Essa demora, essa lentidão na janela de transferências. O Flamengo, que é um clube muito bem estruturado e agora, porra, milionário, tem milhões aí nos cofres. Venda de Alcaraz, venda de Gerson, premiação do Mundial de Clubes. Daqui a pouco vai entrar o dinheiro da Roma na venda do Wesley. E o Flamengo está contratando jogador de graça. O Flamengo trouxe o Saul Nix, não botou a mão no bolso, porque o jogador rescindiu com o Atlético de Madrid. Vai pagar outros custos, né? Salário, enfim. Agora, e o torcedor fica aí tentando entender o que está acontecendo no Flamengo. Isso aí é mais um dos motivos, né? Pedro, departamento médico, situação do De La Cruz. Como é que o médico do clube deprecia um ativo, ainda mais um ativo de 100 milhões, 90 milhões, seja lá quanto foi o De La Cruz? Como é que o Flamengo vende esse jogador? A gente não está contestando aqui o erro da diretoria passada. A diretoria anterior deveria saber quem estava contratando, ou o que estava contratando, o produto, o conjunto De La Cruz, né? E o Runco fazendo isso, o Runco, ele tenta atingir o Tanuri, que foi o chefe do departamento médico da antiga gestão, mas ele acaba atingindo o próprio clube, ele atinge o próprio jogador. E outra, se o De La Cruz acionar a justiça contra o Flamengo, não seria nenhum absurdo, tá? Porque isso é gravíssimo, o que aconteceu hoje. Bom, gente, vamos dar uma refrescada aqui. O espanhol Saul Niguez, do Atlético de Madrid, chega de graça ao Flamengo, de graça entre aspas, porque o Flamengo vai pagar luvas e salários do atleta, mas não precisou pagar nada ao Atlético de Madrid. O jogador chega daqui a pouco ao Rio de Janeiro. 17h45, 15 para as 6, o espanhol chega ao Rio de Janeiro. Amanhã vai realizar exames no Ninho do Urubu, depois vai tirar foto lá com o BAP, assinando o contrato, e aí sim o clube vai divulgar aí de forma oficial o primeiro reforço da temporada. Confere aí as redes do Rafla Melo 81, que a gente vai trazer imagens da chegada de Saul Niguez. Grande abraço para você, saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!